Agora nós vamos então realizar a correção, tá? Do catador de papel. Só faça a sua correção se você já realizou as atividades, tá? Não adianta nada você vir aqui e copiar a resposta da professora. Você vai estar se enganando, né? Enganando a si mesmo, enganando a seus pais que estão confiando em você enquanto você realiza as suas atividades, tá bom? Então, vamos ser conscientes, assumir as nossas responsabilidades. Vocês já estão no 5º ano, né? Não tem bebezinho aqui mais. Então, vamos lá fazer as atividades com muita atenção, com muito capricho e tudo na ordem que está sendo colocada, tá? Então, primeiro a gente faz as atividades. Não tem como corrigir algo que não foi feito, tá certo? Então, depois você vem para a correção. Lá no livro do catador de papel, nós temos primeiramente a cruzadinha, né? Na número 1. Então, a nossa cruzadinha ficou assim, ó. Bia. Daí vem o Léo. Opa. Léo. Depois, aqui é alemão, né? Aqui do lado é o Binho. Aí aqui nós temos o Betinho, o Neno, Tuca, Duda, Dudu, Edu, tá? Então, assim ficou a cruzadinha de vocês. Na número 2, pedia para vocês colocarem aí desembaralhar o nome do personagem principal. O personagem principal dessa história é o Papelão, né? O Papelão que fica aí subentendido que seja Jesus Cristo, que veio trazer algo de bom para essas crianças. Número 2. As crianças concluíram que o menino que surgiu nas noites de Natal, na verdade, era Jesus. Ele aconselhou-as a voltar para casa e a frequentar uma escola. Você considera que são bons conselhos? Então, assim, o que nós esperamos que vocês tenham colocado, né, que é uma resposta pessoal, mas é que sim, né, os conselhos que o Papelão deu às crianças são bons conselhos, porque através dos estudos você será capaz de realizar os seus sonhos, né, então nós precisamos estudar para buscar aquilo que a gente sonha com relação ao nosso lado profissional, tá certo? Então sim, né, os conselhos que o Papelão deu são bons conselhos, tá? Na número 3, o Papelão escreveu um bilhete de despedida às crianças. Agora escreva um pequeno texto revelando o que você deseja de melhor às pessoas que estão na mesma situação que elas, né? Então, existem várias possibilidades de resposta. Você pode escrever desejando que essas crianças voltem para casa, que essas crianças tenham um lar, né? Que essas crianças sejam respeitadas. Então, existem várias possibilidades aí de respostas, tá bom? Número 4. Todas as crianças tinham sonhos. Sublinhe no livro os sonhos que contaram a Papelão e depois converse com os colegas. Eram sonhos impossíveis, né? Então, eles sublinharam lá: tomar sorvete no shopping, ver filme comendo pipoca, comprar comida, roupa, tênis, passear de carro com outras crianças e ser ator de televisão. Esses sonhos são sonhos impossíveis? Não, né? Às vezes são até sonhos para eles que são coisas que você realiza com a sua família e às vezes não dá valor, né? Porque aquilo que a gente tem todo dia, que vira rotina, às vezes nós não damos valor. Mas olha só, o sonho de uma criança de rua: assistir televisão comendo pipoca. Então, tomar sorvete no shopping. Então, quando você fizer pequenas coisas com a sua família, valorize, né? Veja o quanto você é uma criança
abençoada, agraciada, uma criança que teve chances e oportunidades que outras crianças não têm, tá? Então seja grato a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, por tudo que você tem de bom, tá bom? Mesmo nas pequenas coisas, no seu alimento de cada dia. Se você tem um almoço, se você tem uma roupa para vestir, seja grato, tá? Questão 5. Completar aí com as palavras, né? Então ficaria assim, ó. Pelo que estou vendo, sonhos não faltam e sonhar é importante. Sonhar é importante. Mas não se esqueçam de que sonhar é apenas o primeiro passo. Independentemente de onde vieram, o importante é ter sempre em mente aonde querem chegar e ter um propósito de vida bem definido. O sonho será o farol que iluminará o caminho que vocês deverão seguir, tá? Então, assim ficou a sequência. Não adianta nada você ter sonhos e não correr atrás dos seus sonhos, né? Então, eu tenho que sonhar e eu tenho que buscar realizar. E para realizar sonhos, nem sempre é fácil. Às vezes, a gente tem que trabalhar duro, tem que estudar bastante para conseguir realizar o sonho. Só sonhar não resolve, a gente tem que correr atrás e colocar em prática aquilo que a gente sonha, né? Questão 6. Procure no dicionário ou em sites o que significa a palavra justiça. Então, vamos lá. Palavra justiça. Qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Avaliar o que é certo justo, tá? Então, essa é a definição da palavra justiça que vai aparecer no dicionário. Pode ter uma pequena diferença ou outra entre um dicionário e outro, mas em base vai ser isso, tá? Qualidade de avaliar, de ver o que realmente é certo, tá? Letra B. Escreva uma frase com a palavra justiça. Aí é pessoal, né? A justiça pode demorar, mas ela virá a todos, né? Sugestão. Devemos praticar a justiça com o próximo. Releia o artigo 227 e responda. Os direitos descritos na lei refletem a realidade dos personagens? Não, né? Não reflete porque eles se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Eles moram na rua, então eles não estão protegidos, eles não têm um lar, eles não têm o alimento diário. Então, não reflete a realidade desses personagens, né? Questão 7. Nós temos ali, procure no dicionário o significado das palavras abaixo e ligue-as, tá? Então, vamos lá. Nós temos ali reputação. Reputação que vai ser ligado à questão do meio ali, né? Que tá escrito conceito que uma pessoa recebe de outra ou outras. Nós temos converter. Né? Que é mudar de crença religiosa. E nós temos arrependimento.
Arrependimento, que é sentimento, né? De tristeza pelo mal que foi cometido, né? Ou uma mudança de atitude. Então, eu posso me arrepender e fazer uma mudança aí de atitude. Continuando. Letra B, faça um X nas frases corretas. Então, a frase correta é a última. Jesus comparou a ovelha perdida a alguém que precisava de ajuda e foi encontrada. Letra C, podemos dizer que o fato de as crianças voltarem para casa se assemelha à história da ovelha perdida, e por quê? Sim, né? Porque elas eram ovelhas perdidas, que estavam na rua, né? Então, elas foram resgatadas, saíram da rua e voltaram para suas casas. Encontre e circule os objetos abaixo nas ilustrações do livro, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro objeto aqui, que é a flor, vocês vão encontrar na página 36 e 37, página 42, página 43, o semáforo, página 38, a vela na página 11 e essa estrela na página 28, tá certo? Retorne às páginas 48 e 49 e pinte a cena, depois circule o papelão. Então, aí na página 48 e 49, né, aqui, você vai pintar a cena e circular papelão, tá certo? Então, fizemos a nossa correção. E aí, nós vamos agora para nosso novo conteúdo da nossa nova aula, tá certo? Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma aula, né? Aula de língua portuguesa. Pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe para que tudo corra na melhor maneira possível, né? Pedir as bênçãos de Deus também sobre o nosso lar, sobre a nossa família, né? E cada um de vocês. Agora vamos iniciar, nós hoje vamos fazer o Recordando Rotas, tá? Páginas 260 e 261. Recordando Rotas é atividade de encerramento do capítulo, né? Onde vocês vão aí colocar em prática o que vocês aprenderam, tá certo? Então, ali nós iniciamos na página 261, tá? Na página 261, na verdade é 261 e 262, não 260 e 61, como eu havia dito. 261, nós temos aí, leia o início da obra Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, e depois responda as atividades propostas. Era 24 de maio de 1863. Um domingo, e o meu tio, o professor Lindenbrock, voltou mais cedo para sua casa. Mal o professor chegou e meu nome foi pronunciado. Achei, gritou, venha cá. Entrei em seu gabinete. Que livro, exclamava ele. Venha ver este tesouro? Contou-me um pouco mais sobre o livro. De repente, um pergaminho imundo deslizou do livro e caiu no chão, fazendo meu tio calar-se. O pergaminho trazia caracteres incompreensíveis, nos quais não encontrávamos um significado. A partir desse momento, utilizamos vários recursos para tentar descobrir o que aquele montoado de letras significava. Lemos na vertical, de trás para frente, e nada fazia sentido. Meu cérebro ardia e meus olhos não aguentavam mais. Precisava de ar, e peguei o pergaminho para abanar-me. Quando não foi minha surpresa, quando nas costas da folha de papel vi aparecerem palavras legíveis de origem latina, como craterem e terrestre. Havia descoberto o segredo. Nesse momento, o espanto e o terror me dominaram. Não era possível que um homem tivera a audácia de penetrar. Não, gritei. Meu tio não pode ter conhecimento sobre essa tal viagem. Tá? Então, craterem é a palavra latina para cratera, e gabinete é o mesmo que um escritório, tá? E aí vocês vão interpretar esse texto, né? Que esse texto é uma narrativa de ficção, que é o gênero textual que nós estamos estudando, né? E aí você vai observar se essa história está na primeira pessoa ou na terceira pessoa. O narrador é um narrador observador ou ele é um narrador personagem, tá? Vamos lá.
Quem são os personagens, né, que aparecem nessa história? Quando e onde os fatos descritos ocorreram? Por que o tio de Axel o chama? O que eles encontraram no livro? O objeto encontrado no livro parece ser a chave para uma grande aventura. Que aventura é essa? Ela é real ou ficcional? Explique. Esse texto está narrado em primeira ou em terceira pessoa. Circule no texto as passagens em que a narrativa é feita na primeira pessoa do plural. Que tipo de narrador o texto apresenta? Primeira pessoa do plural, né? Relembrando que nós estudamos, nós colocamos lá, primeira pessoa, eu, nós, vós. Então, se está na primeira pessoa do plural, plural é quando é um elemento, né? Uma pessoa. Singular é quando é uma pessoa. E plural quando são duas pessoas ou mais, tá? Então, ali tá na primeira pessoa do singular ou do plural, tá? Então, você vai procurar uma pessoa no plural que representa mais pessoas e vai circular aí no texto. Que tipo de narrador esse texto apresenta? Nós estudamos que existem dois tipos de narrador. O narrador personagem, que é aquele que conta a história na primeira pessoa, né? Eu participei da história, é o narrador que participa da história. E nós temos o narrador observador, que conta na terceira pessoa, né? Ele fez, ela foi. Então, ele conta narrando a história de alguém. Ele não participa da história, ele é um observador, tá? Então, qual desses dois tipos de narrador aparece nessa história? 9. Releia o trecho a seguir e depois faça o que se pede. Mal o professor chegou e meu nome foi pronunciado. Axel gritou, venha cá. Que tipo de discurso foi realizado nesse texto? Então, nesse trecho. Nós estudamos que existe o discurso direto e o discurso indireto, né? Nesse trecho, foi utilizado o discurso direto ou indireto? Reescreva o trecho considerando outra forma de discurso. Então, se nesse texto foi utilizado o recurso direto, você vai transformar para o indireto. Se nesse trecho foi usado o discurso indireto, você vai transformar para o direto, tá certo? Então, você vai fazer o inverso do que está proposto, ok? Então, para hoje, né, a atividade de vocês é essa. Vocês vão realizar aí essa atividade com bastante capricho, tá? Não precisa destacar, tirar essas folhas do livro, tá? Como eu já falei numa outra aula, se você vai destacando, a gente não sabe quando nós vamos conseguir retornar às aulas, você pode acabar perdendo essas folhas. Então, deixa ela fixa no livro, tá? E aí, quando nós retornarmos, nós vamos vendo o que podemos fazer, tá certo? Então, façam com bastante atenção, com bastante capricho. Se for necessário, retomem o conteúdo, né? Esse conteúdo aqui é o conteúdo do capítulo 3. Então, você vai lá nas páginas do capítulo 3. Vamos voltar lá onde nós estávamos estudando. Né? O capítulo 3 inicia na página 48 e vai até a página 69, tá? Então, se você tiver alguma dúvida para fazer as atividades, você pode pegar o livro da página 48 a 69, procurar tirar essas dúvidas. Você pode voltar às nossas videoaulas que estão disponíveis aí na sala para vocês assistirem, né? Onde a professora explica o que é primeira pessoa, o que é terceira pessoa, onde a professora explica o que é discurso direto, o que é discurso indireto, tá? Então, retomem, leiam novamente, assistam novamente, né? Porque estudar é isso. É você buscar, tá? Então, fiquem à vontade para pesquisar no livro essas respostas, nessas páginas aí dos capítulos, tá? E fazer tudo com muito capricho, bem organizadinho, tá? Deixar a folha fixada no livro, tudo conforme nós combinamos. Com relação à correção, tá? A correção será realizada na nossa próxima aula, tá? Então, vocês vão realizar as atividades e na próxima aula vocês vão ter a correção, tá?
certos de que vocês vão fazer as atividades e usar as falas da professora de correção somente para corrigir mesmo, tá? Nada de ficar tentando aí, de repente, copiar uma resposta. Se tiver dúvida, pergunta para o papai, pergunta para a mamãe. Deixa mensagem na nossa sala, que a professora vai responder, tá? Vai tirar a sua dúvida. Então, vamos estudar e levar a sério esse momento que todos nós precisamos enfrentar juntos, né? Não tá fácil para ninguém, né? Então, assim, você tá aí na sua casa, tendo que assistir aulas, a professora tá aqui, tendo que gravar aulas. Então, assim, todos nós estamos fazendo o possível para atravessar isso, esse momento que ninguém esperava, da melhor maneira possível, tá certo? Então, bons estudos para você, muito capricho, muito empenho. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.